Bom dia. Aqui são 13h19, está nublado, está chuviscando. E recebi uma notícia hoje de manhã, que eu fui procurar, de que eu vou trabalhar no Pizza Hut. Vou continuar trabalhando lá. Eu fiquei um mês de folga, basicamente. Fiquei um mês de atestado. E vou continuar trabalhando lá. Eu consegui organizar melhor as coisas que acontecem no meu dia a dia. Vou me sentir melhor, mais calma, mais organizada. É uma coisa super necessária. O trabalho é super necessário. Pra mim, por exemplo, colocar qualquer pessoa num lugar de ser humano que tem que servir à sociedade. Enfim, eu quero falar aqui sobre machismo, sobre o triunfo do machismo. Existem tantas relações no dia a dia, por exemplo, sejam elas entre homens ou entre homens e mulheres, ou entre mulheres e mulheres, que são relações puramente machistas, que as pessoas refletem pouco sobre a naturalidade dessas ações machistas, que elas refletem pouco sobre quais são os desdobramentos do machismo e como o machismo é uma doença há muito tempo e inclusive para a cabeça de um homem, por exemplo, porque é como se os homens, por exemplo, estivessem buscando ser uma figura paterna que gostariam que tivessem, só que existem também muitos homens que acham que essa figura paterna, por exemplo, em outros homens, é uma figura paterna que tiveram, que é mais autoritária, que é mais. Por exemplo, eu, quando estou falando aqui, quando estou desenvolvendo meu raciocínio, eu falo um pouco mais lentamente porque eu estou escolhendo palavras muito boas para explicar o que eu estou pensando. Se eu falar de uma maneira muito mais assertiva, se eu falar de uma maneira muito mais rápida, parece que eu tenho muito mais autoridade para poder conversar sobre algum assunto, certo? Qualquer pessoa, se parar para escutar qualquer pessoa e querer entender, vai conseguir parar para escutar e entender qualquer pessoa, basicamente. Com a falta de necessidade de uma pessoa que fala rápido e fala basicamente as coisas que as outras pessoas querem ouvir. A naturalidade, às vezes, é uma coisa que assusta, de verdade. E quando eu penso, por exemplo, em machismo, em masculino, na feminilidade, eu penso naquela relação de rosa e azul. Por exemplo, eu tenho até uma rodinha de cores aqui. Rosa é uma cor que é quente, mas é quase fria. E azul é uma cor fria. Sinceramente, querer atribuir conceitos de masculinidade e feminilidade a cores é algo muito banal. É uma coisa muito boba. Ai, ai. Por exemplo, no meu ideal de masculinidade, ou no meu ideal de caracterização de humanidade, faria muito mais sentido, faz muito mais sentido a cor ser a cor roxa, que seria uma junção do azul e do rosa, ou do azul e do vermelho, das características femininas e masculinas. Por exemplo, homem com H e M. Porque a masculinidade, às vezes, está ligada com um senso mais frio, mais distante de um homem que faz as pessoas sentirem mais falta, um homem que é autoritário, um homem que tem autoridade, um homem que é pouquíssimo saudável. É pouquíssimo saudável. Por exemplo, tem o meu avô que
a minha tia, a minha mãe fala que viram ele chorando, por exemplo, algumas pouquíssimas vezes na vida e quando chorou foi de felicidade. Porque esse parecer de uma pessoa inquebrável é algo inumano, é algo desumano. Porque quando a gente fica olhando para nós mesmos, encarando nós mesmos como se fôssemos extremamente fortes, porque somos extremamente fortes e tá tudo bem chorar às vezes. Quando a gente se encara como pessoas extremamente fortes e continuamos sendo extremamente fortes e paramos de chorar e paramos de reagir às coisas que acontecem com a gente perde um pouco da humanidade e quando a gente chora, parece que foi criada, por exemplo, uma expectativa com essas atitudes de eu sou super masculino, eu parei de chorar quando eu tinha 3 anos. Aí a pessoa chora, por exemplo, para uma mulher, e é encarada como uma pessoa fraca, isso está extremamente errado. A gente precisa chorar, é uma parte de mostrar as nossas fragilidades, e mostrar a fragilidade é uma coisa muito, muito complexa, é uma coisa muito boa, é uma coisa que mostra confiança, uma coisa que mostra vontade de conexão, uma coisa que mostra a entrega, uma coisa que mostra respeito aos próprios sentimentos também. Claro que só chorar é uma coisa. Chorar às vezes é outra coisa, por exemplo. E isso está ligada, chorar está ligado à humanidade. Diferente de masculinidade, que é um conceito. Parece que no conceito geral, masculinidade, esse conceito está deturpado. Parece muito que esse conceito está deturpado. Consigo ver isso em vários líderes mundiais, consigo ver isso em famílias diferentes, consigo ver isso em relações, por exemplo, no dia a dia, na rua. Jeitos que, por exemplo, amigos homens tratam outros amigos homens. Eu, por exemplo, já tive companhias na minha vida. Já tive amigos homens na minha vida que, às vezes, a linguagem do amor, e olha como isso é ridículo, a linguagem do amor deles era se xingar ou se desrespeitar às vezes, e a minha linguagem já foi essa também. Porque, nossa, eu era uma pessoa extremamente perdida. Mas eu comecei a mudar, comecei a me desenvolver e comecei a ver que essas relações acrescentavam pouquíssimo pra mim e me distanciei. Porque é diferente do jeito que eu, de modo ideal, quero tratar uma pessoa que tá querendo conversar comigo, que tá querendo passar um tempo comigo, que eu quero passar um tempo com essa pessoa também, e fazer com que as pessoas se sintam bem. É que às vezes a gente tá precisando ter muitas horas numa consulta de psicologia ou contar bastante coisa para pessoas e a gente acha que as pessoas vão entender o que a gente está falando se a gente falar pouco, e quando a gente fala pouco e a pessoa entende pouco, às vezes a gente reage de uma maneira, poxa, mas você está entendendo pouco? E fica decepcionado, enfim. Mas tem muito a ver com expectativa e, enfim, sobre o triunfo do machismo, ainda existem ídolos, por exemplo. Ainda existem figuras masculinas em que as pessoas se baseiam para ter comportamentos, por exemplo. Essas coisas são por causa da falta de figura paterna. Por causa da falta de uma figura paterna sólida. Por causa da falta de uma figura paterna que represente a humanidade, diferente de querer representar uma parcela abusiva do sexo masculino, do gênero masculino, enfim. Muito obrigado.